É possível fazer experiências com este princípio ao lidar com gatos, cães, pássaros ou pequenas crianças. Em vez de dizer seu cachorro mau, seu gato travesso ou seu filho atrevido, devemos compreender. Deus criou o ser individual e esse ser possui todas as qualidades de Deus. A mente e a inteligência do ser individual provém de Deus. A vida é de Deus, e Deus governa até a queda do pardal. Quando isso é conhecido, o comportamento do animal ou da criança muda, porque a condenação foi removida. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Para quem não sabe, o mestre Gualberto já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta como nossa compreensão muda o comportamento do outro. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o observador e a coisa observada? Ô Gilson, nós nos deparamos aqui abordando sobre este assunto com algo essencial, fundamental. Fundamental para uma visão real da vida. O que temos enfatizado aqui é que nós não temos uma visão da vida, porque a visão que temos é a particular visão da pessoa. E tudo que a pessoa pode ver é a partir daquilo que ela sabe, conhece, reconhece nela mesma. Assim, o observador, ao observar, o que ele está vendo é a partir dele. É como ele sabe de si mesmo, percebe dele próprio. A visualização dele é a visualização do passado, daquilo que está nele como uma estrutura de conhecimento que ele traz, que ele tem. O observador é, de fato, a coisa que ele observa. Há um modo de olhar, Gilson, sem o observador. É a real forma de observar. Nós, em geral, desprezamos os verbos no presente, nesse formato da indicação do presente. A presença do observar é diferente de uma ideia de observação, conceito de observação, pensamento sobre observação. Observar requer a presença de um olhar, onde o observador não está. Quando o observador está, o que temos presente é a observação de alguém, é a percepção na observação de alguém, avaliação na observação de alguém, o gostar na observação de alguém, o não gostar na observação de alguém. E nós não nos damos conta de que a qualidade desta observação, a partir deste alguém, é a observação do seu conceito, da sua avaliação, da sua crença. É assim que estamos lidando com o mundo à nossa volta, com as pessoas à nossa volta e também com nós mesmos.
os conceitos para nós, os preconceitos para nós, o julgamento, a avaliação, o aceitar ou rejeitar, sempre para nós mesmos. É o elemento fundamental aqui, neste contato. Isso sobrepõe à realidade da vida uma ideia que trazemos, um conceito que nós já temos. E nós não nos damos conta disso. Colocando de uma outra forma, nós estamos constantemente julgando, comparando, aceitando, rejeitando. Ele ou ela, o mundo à nossa volta, não como o mundo é, mas como o pensamento em nós diz que o mundo é. Nós não estamos lidando com ele ou ela como ela é, e sim como o pensamento diz. Ele ou ela representar para mim, ser para mim. Nós estamos constantemente fazendo escolhas, tomando decisões e resolvendo situações a partir deste observador. Isso nos coloca em uma condição interna de isolacionismo e de uma expressão externa de relacionamento em isolacionismo. As consequências disso é a presença da confusão, do sofrimento e dos problemas em nossas relações. Em nossa relação com o outro, em nossa relação com a vida, em nossa relação com nós mesmos. Essa é a vida da pessoa. É a vida do eu, do ego. Este é o observador. O observador é a coisa observada. São os nossos preconceitos. São as nossas dores, tristezas, decepções, frustrações. É a presença da raiva, do enfado, do tédio, da solidão, da frustração. Isso está constantemente se projetando. Todo esse tipo de coisa está se projetando a partir do observador. Não é a realidade da vida, é a realidade do eu, é a realidade do ego. Será possível a realidade da vida, a real e divina vida deste ser, que não é o observador, que não olha a partir de um fundo de memória, de lembranças? Essa é a visão do observar. Então, o verbo aqui está no presente do indicativo. Portanto, aquilo que está aqui agora, neste observar, neste momento, está se mostrando como de fato isso é. Porque não temos mais a ilusão de um observador que olha a partir de um fundo de memória, que é o passado. O conceito que você faz sobre o momento é com base no passado que você tem, que você traz. Que, como pessoa, você é. Quando você está com uma pessoa, está com a ideia que você tem sobre ela. Você está com o passado dela, com uma memória, com uma lembrança. Aquilo que você viveu com ele ou ela está registrado aí. A partir desse registro está o reconhecimento e, portanto, ali está a pessoa. Observe a simplicidade disso e a significação disso.
O quanto isso é significativo. Ter a visão clara de que não estamos lidando com a vida, estamos lidando com a memória, quando estamos lidando com pessoas. Nós acreditamos que estamos lidando com pessoas. Estamos lidando com pessoas em ideia, ideia como pessoas. Não é ele ou ela ali, é a pessoa que o pensamento aqui tem sobre ele ou ela. Assim, a nossa crença de estar lidando com pessoas é equivocada, porque, no fundo, acreditamos mesmo que estamos lidando com ele ou ela, e não é com ele ou ela. É de fato com uma imagem que o pensamento estabeleceu sobre ele ou ela. É a pessoa. O observador é a coisa observada. Aquele que observa é aquilo que ele está observando. Não há uma separação. Se isso fica claro, nós eliminamos o observador para um contato direto com ele ou ela, sem este fundo, que é o passado. Então, sim, estamos diante do observar. É quando o verbo está aqui, é quando a presença da ação está acontecendo, é quando este momento é uma atuação, é um momento real. Então, o verbo aqui está na ação, é a ação de observar, é a ação de escutar, é a ação de perceber, é a ação de se relacionar. Não colocamos o passado nisso, não colocamos o futuro nisso, porque não colocamos a presença do pensamento. Quando eliminamos o observador, eliminamos a coisa observada. Quando um aparece, o outro também aparece. Se não temos mais o observador, porque não temos mais a coisa observada, se não temos mais este eu, esta pessoa, não temos mais o outro como uma pessoa, como sendo alguém para mim. Então há uma profunda visão, uma clara e lúcida compreensão nesta pura observação, sem o ego, sem o eu. Esse constatar do momento é meditação. Será possível um olhar sem o fundo da memória? Um olhar onde, neste encontro, o que temos presente é a comunhão, a constatação, e não a divisão, a separação? Isso requer a presença do autoconhecimento. É necessário que você compreenda como você funciona psicologicamente, como o pensamento em você está estabelecendo o passado, a escolha, a resolução, o conceito, a crença, a sugestão, a ideia. Quando aprendemos a olhar para o pensamento sem o observador, ele é visto como ele é e ele perde a importância, uma vez que ele é só uma memória, uma lembrança. Então, neste momento, o passado desaparece, o pensamento desaparece. É um perceber, é um olhar, é um constatar. Portanto, lidar com a vida requer ação,
e não o pensamento. O pensamento, ele se sobrepõe. Ele é uma parede, uma muralha, uma cortina entre você, em seu ser, e a vida, entre você, em seu ser, e o outro. Nosso contato com a vida é em amor, em liberdade, quando não existe o observador. Quando fica claro a ilusão da separação. Quando isso se dissolve. Isso é o fim da dualidade. É a mente livre, é o coração livre, é o olhar livre do passado. Ok? Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, eu visualizo, faço afirmações, mas minha vida não muda como eu gostaria. Sinto que falta algo. Como alcançar a realidade desejada? Aqui você diz, sinto que falta algo. Como alcançar essa realidade desejada? Esse sentimento de falta de algo é em razão da incompletude, da insatisfação presente nessa ideia de ser alguém, que precisa vir a ser, que precisa se tornar, alcançar, obter. Isso faz com que a mente esteja constantemente projetando o futuro e vivendo nesta insatisfação no presente. Se livre desta mente que se vê aqui no presente, mas que na realidade ela está vindo do passado. Que se vê aqui no presente, mas que na realidade ela está se projetando para o futuro. Se livre desta qualidade de mente, que é a mente egóica, que é a mente do eu, que é a mente condicionada, então estará presente aquilo que é. A realidade deste ser, que é você em sua natureza real, não carrega desejos, não carrega a ideia de vir a ser, a ideia de se livrar também de alguma coisa. Há em nós, em nossa natureza essencial, a completude de ser. Mas isso jamais se realiza na ideia de vir a ser, no desejo de vir a ser, neste conceito de realidade desejada. A realidade está aqui presente, além dos desejos, além do ideal de futuro. Quando aquilo que aqui está presente, que é a verdade deste ser, se revela. O que é que torna isso possível para cada um de nós? A presença da meditação. É a meditação aquilo que revela o que está além do eu, além do ego, além deste futuro, além do pensamento, que é esse movimento que está em nós em razão da memória, da recordação, algo que vem do passado. Nós temos que investigar isso, aprofundar isso, ter plena ciência disso, neste momento. Então se revela aquilo que de fato necessitamos, mas não aquilo que o pensamento se projeta desejando. O que o pensamento se projeta desejando é parte dele mesmo. O que quer que você encontre a partir do pensamento ainda será parte desta insatisfação,
estará dentro desta própria limitação do próprio eu, do próprio ego, da própria projeção deste vir a ser, deste alcançar. Portanto, nos livramos disso quando tomamos ciência do que está presente aqui. Então, a realidade, neste momento, se revela como sendo a felicidade divina, a felicidade suprema, a realidade de Deus. Apenas isso, e somente isso, lhe fará feliz. Porque é isso que irá lhe mostrar que não está no futuro, mas que está agora aqui. A felicidade que você sempre buscou, que você sempre procurou. Então, o que lhe fará feliz, já lhe faz feliz, sendo a felicidade deste ser que você é, aqui e agora, quando o ego não está. E o que lhe faz feliz é a realidade deste ser, que é um com a vida, que é um com Deus. Só há um. Este um é a felicidade. Esse um é a realidade de ser. Este um é o divino, é Deus. É o que estamos aqui trabalhando com você, aprofundando com você, tomando ciência juntamente com você. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros que existem no formato online, presenciais e também retiros de vários dias. Esses encontros são muito mais profundos e transformadores do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo, diretamente, as nossas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre de maneira espontânea, sem nenhum esforço, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, podemos ter uma visão e uma compreensão real dos assuntos que são tratados aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.